Bom dia, amados, a paz do Senhor. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu estou morrendo de saudade. Eu não vejo a hora da igreja voltar a funcionar, as portas, né, abrir, porque a igreja está funcionando. Mas abrir as portas e nós temos assim reuniões presenciais para eu abraçar vocês, para eu beijar vocês. Vocês devem imaginar como é que eu tô, né? E eu tô aqui hoje para trazer nessa manhã uma palavra de vida para a sua vida, para a minha vida. Esses dias que nós estamos vivendo de tantas turbulências, de tantas perturbações. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, eu quero dar o título de A Morte Tornando Vida. Nós vamos falar em cima de Ezequiel 37, se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, deixando no jeito. Nós temos falado e esperado por um avivamento da igreja. Quando concordamos que a igreja precisa de avivamento, é porque nós entendemos que em alguma área a igreja está morta. E se não tem vida, se não tem avivamento, o que tem é morte. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando de nós. Todos nós sabemos que um dos propósitos de Deus está abalando a terra, chacoalhando a terra por esses dias. É para que a igreja se levante no propósito pelo qual Ele constituiu a igreja na terra. Queridos, Deus não se conforma com a morte. Ele não se conforma com a morte. Em João 10:10, nos mostra quem é que se conforma com a morte. Quem é que gosta da morte. A Bíblia diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Amém, queridos? Por que Deus não se conforma com a morte? Nós vamos ver aqui todo um movimento de Deus para trazer vida para o seu povo. Se você abriu no livro de Ezequiel, nós vamos ler agora. Ezequiel 37, ele diz assim: A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram a osso, cada osso ao seu osso. Olhei e vi que os nervos se cobriam e a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, ó filho do homem. Profetizei e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos de totalmente exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as
os sepulcros e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse e cumpri isso, diz o Senhor. O capítulo 33, verso 10, o povo faz uma pergunta. E o capítulo 37 é uma resposta de Deus para a pergunta do povo. No 33:10, o povo diz assim, ó, e Deus diz: assim falais vós, visto que as vossas prevaricações e as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles. Como, pois, viveremos? Você entendeu que é o povo reconhecendo que pecou, que prevaricou, e está perguntando agora como, pois, nós vamos viver? Nós podemos ver esse mesmo lamento do povo no verso 11 do capítulo 37, aonde o povo diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Eu queria falar para você, nessa manhã, qual é o significado, segundo o dicionário, e eu peguei no dicionário Primeirão, você pode ver um dicionário secular, o que significa a palavra prevaricação. Parece um palavrão, né? Mas não é. Eu vou ler aqui para vocês o substantivo feminino, ato ou efeito de prevaricar. E prevaricar é trair por interesse ou má fé os deveres do seu cargo ou ministério ou abusar do exercício do cargo. Prevaricar as obrigações. Um funcionário prevaricou. Exemplo. Então nós podemos ver aqui que o povo de Israel, eles estavam em pecado. E eles estavam prevaricando contra o Senhor. Ou seja, agindo em seu próprio interesse. Traindo. O povo havia prevaricado, traindo Deus, buscando seus próprios interesses. Então, prevaricaram nas suas obrigações com Deus. E nesse triste cenário que Deus exerce a sua misericórdia e manifesta o seu poder, trazendo essa resposta no Vale de Ossos Secos. Queridos, eu meditei muito sobre essa palavra e nós podemos ver que Deus, Ele não se esquece do seu povo. Nós colhemos a consequência daquilo que nós mesmos plantamos. Nós temos reconhecido que a igreja do Senhor, ela tem se apartado do Senhor. Nós, a igreja, quando eu falo nós, eu estou incluindo todo mundo, eu estou incluindo pastores, eu estou incluindo... Nem todos nós, queridos, estamos mais caminhando dentro da visão de quando nós nos convertemos. A gente ouve muita música para se voltar ao primeiro amor, falamos em voltar ao primeiro amor. Mas eu quero dizer algo para você, Deus deseja isso de nós. E aqui, no Vale de Ossos Secos, eu posso ver que Deus, Ele conta com 2 elementos apenas. Era um vale. E tinha somente ali dentro 2 elementos. 2 pessoas, 2 tipos de pessoas. Primeiro, Deus tinha a disposição, a fé, a visão e a obediência de um profeta. E segundo, os ouvintes da palavra. O profeta, ele dá um conselho aos ossos. Ele diz aos ossos, ele dá uma ordem. Ele libera uma palavra para os ossos e ele diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe por que Ezequiel deu essa ordem? Porque toda mudança, toda transformação, todo milagre
provém da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus mostra o estado que estava o povo dele. E o coração de Deus estava triste com esse estado. E Deus pega um profeta e envia esse profeta numa visão. Nessa visão, o profeta está no meio de um cemitério, um lugar cheio de ossos secos. Isso não era literal, porque depois ele dá o significado da visão. Ele dá o significado dos ossos secos. Quem eram os ossos secos? O povo dele. E o povo estava num estado de morte. E reclamando e dizendo: os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Já não havia mais esperança. Já haviam perdido a fé. Já haviam perdido tudo. Eles já haviam perdido a vida. Então, Deus, para trazer vida, Ele precisa desses dois elementos: um transmissor e um receptor. E Deus encontrou em Ezequiel um transmissor da sua palavra. Todavia, toda vida, queridos, toda vida, ela é gerada por um transmissor e um receptor. Essa palavra é bem curta, mas eu quero deixar isso para você meditar. Um transmissor e um receptor. Quando Deus quis trazer João Batista à terra, um profeta, para anunciar a vinda do Salvador, Deus contou com um transmissor da sua palavra. Deus se apresenta a Zacarias. Ele encontra Zacarias, ele encontra Isabel. O ventre de Isabel não tinha vida, era estéril. Não podia gerar. Ela era uma mulher estéril. Mas Deus chega para Zacarias e Deus diz que vai dar a Zacarias um filho. Ou seja, Zacarias, ele ouviu a voz do anjo. Deus envia um anjo para transmitir a sua palavra, para transmitir a sua vontade até Zacarias. E a palavra de Deus diz que Zacarias ouve aquela palavra e vai alegre dizer aquela palavra a Isabel. E Isabel, queridos, ela concebe, ela dá a luz, ela gera, ela dá a vida a um profeta. E nasce João Batista. Da mesma forma, Maria é visitada por um anjo, enviado da parte de Deus, que transmite uma mensagem, que transmite uma palavra, que diz a ela: tu conceberás e tu darás à luz a um filho. Qual foi a atitude de Maria? Maria disse: seja feita em mim, conforme a vontade do Senhor. E a palavra de Deus declara, e nós podemos ver, que hoje nós temos vida, porque Maria recebeu a palavra de Deus e ela gerou vida no seu ventre. Ela deu à luz a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o desejado das nações. Nós celebramos a Páscoa a semana passada. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós celebramos a vida. Mas nós temos que parar hoje para analisar se a nossa vida no Espírito está de acordo com a vontade de Deus, se nós realmente estamos vivendo aquilo que Deus planejou para nós vivermos. Se nós estamos sendo na terra o que nós somos chamados para fazer. Preste atenção em algo. Muitos de nós temos prevaricado. Muitos de nós temos corrido atrás do nosso próprio interesse e temos deixado a morte entrar, a morte espiritual entrar na nossa vida, nas nossas casas, nos nossos lares, os nossos filhos. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de ouvir a palavra do Senhor. É tempo de entender
O que é que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para você? No meio do vale da dificuldade, ou nós somos profetas, queridos, ou nós somos ossos. E é interessante que mesmo para sermos profeta, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Há um Deus que fala. Há um Deus que gera vida. Há um Deus que não se agrada da morte. Quando ele diz assim, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles têm dito, pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Eu quero dizer algo para você. Nós temos visto notícias e notícias muito ruins e pessoas realmente têm acreditado. E no meio dessas pessoas crentes, têm se apegado às notícias ruins e têm acreditado, olha, nós vamos perecer, olha a economia, nós vamos falir. Eu quero dizer algo para você. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que vai cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Aonde está o nosso nível de fé? Para onde nós estamos olhando nesse momento? Essa é a hora de nós nos levantarmos no meio do vale, no meio da desolação, no meio do medo, no meio da angústia, no meio da incerteza, no meio da tristeza, no meio da mentira do diabo, porque o diabo quer que nós acreditemos que tudo está destruído. Mas nós não vamos trocar a verdade revelada de Deus pela mentira de Satanás. Ele é mentiroso e ele é homicida desde o princípio. Esse é o tempo e essa é a hora de Deus assoprar sobre a igreja, de Deus assoprar sobre o mundo, assoprar sobre o vale de ossos secos. E nós, você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo nessa manhã, nós somos aqueles que Deus chamou para dar uma ordem e os ossos se levantarem. Eu fui chamada como profeta na terra para ordenar aos ossos, para dizer, Senhor, tu sabes. E nós, para sermos levantados como profeta, nós temos que crer na palavra do Senhor. Deus fez com que Ezequiel andasse no meio do vale. Deus fez com que Ezequiel contemplasse toda a situação. A situação é legítima, a situação é real. Mas ele diz assim, filho do homem, pode acaso esses ossos reviverem? E Ezequiel, não baseado naquilo que ele estava vendo, mas baseado no poder de Deus, na fé que ele tinha em Deus, ele olha e ele diz, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa o que você está vendo. Creia que Deus sabe todas as coisas e Ele pode fazer todas as coisas. Ele é Deus que gera vida. Ele é Deus que gera vida. E Ele diz, eu abrirei as vossas sepulturas e eu farei o meu povo sair de dentro delas. Esse é um tempo, queridos, de buscarmos ao Senhor. Esse é tempo de jejuar. Esse é tempo de nos humilharmos na presença de Deus. Esse é tempo de procurar ouvir a palavra de Deus. Porque esse é tempo de Deus nos usar para gerar vida e vida em abundância. E eu gosto muito, vou ler para você o que diz em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos há de dar vida aos vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja naquela posição, eu estou exterminado, essa área da minha vida foi enterrada, esse sonho eu já enterrei, eu quero dizer algo para você. Eu vou orar por você agora. O Degman vai tocar um louvor. Eu vou orar por você. E eu quero declarar, eu quero lançar uma palavra nessa manhã, que o Espírito de Deus, Ele estará soprando dentro da sua casa, dentro do seu lar, aí onde você está. Preste atenção nesse louvor que vai ser tocado agora.
E em nome de Jesus, declare isso, que haverá vida, haverá vida. Deus trará vida em qualquer área da sua vida, principalmente na sua área espiritual. Talvez você não está com ânimo de orar, talvez você não está com vontade de jejuar, não tem vontade de ler esta palavra, mas nessa manhã, Deus fará tudo diferente. Porque eis que diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, e eu vos farei sair de dentro delas. E a palavra de Deus diz assim, e quando eu vos abrir e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu, povo que eu já comprei, povo que eu remi, povo que eu chamei, como sacerdócio real, como nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não abra mão disso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia.